Olá! Estamos aqui para mais um Salmo entre Irmãs. Chegamos no capítulo 37. E este capítulo me fez lembrar uma história. Uma história muito preciosa. E eu quero contar para vocês. Eu quero que você olhe para a tela agora. Vamos lá? Era uma vez uma linda moça. A moça mais bonita do reino. Essa moça, ela tinha um sonho. O sonho da maioria das mulheres. Ela queria muito se casar. Ela queria encontrar um príncipe encantado e se casar. E Deus foi bom para ela, porque ela conseguiu realizar esse sonho. Então chegou o grande dia e ela se casou linda com seu vestido branco, deslumbrante e maravilhosa. Mas essa moça não tinha apenas o sonho de se casar. Ela também queria um bebê. Quantas moças carregam esse sonho desde a infância? E com ela não era diferente. Deus também realizou esse sonho. E depois de alguns meses, ela engravidou. E foram os dias mais felizes da vida desta moça. Todos os dias a sua imaginação flutuava, viajava, porque ela ficava imaginando como seria seu bebezinho. E ela preparava tudo. E ela arrumava tudo para chegar a desse bebezinho. Só que algo estranho foi acontecendo com o tempo. Ela não sabia exatamente quando o bebê iria nascer e o bebê não dava sinais do seu nascimento. E ela ia e voltava ao hospital e o médico falava: volte, não está no tempo. E o tempo foi passando e ela foi sentindo que algo estranho estava acontecendo. Então um dia ela resolveu voar ao hospital. E ela ficou lá, até que alguém desse para ela alguma informação. E aí começou os procedimentos do parto. Mas o que ela não sabia é que o tempo tinha passado. O tempo tinha passado. E ela foi tomada por um medo horrível. O coração dela foi sendo aterrorizado pela ideia de perder o seu bebezinho. Então ela foi falar com o Todo-Poderoso, Papai do Céu, aquele que pode intervir em qualquer circunstância. E algo aconteceu. Ei, mana, peraí. Essa história é minha. Essa história, essa mãe é nossa mãe e esse bebê sou eu. Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, contando um pouquinho aqui do testemunho do que Deus fez na vida da minha mãe e na minha através desses salmos que nós vamos estudar hoje. Era para eu nascer em dezembro, como foi dada a previsão dos médicos. Naquela época, em 1000 e não sei quanto atrás, não tinha essa estrutura que hoje a medicina tem, na questão da mãe, na gestação, do acompanhamento e tudo mais. Então era para ter nascido em dezembro, passaram-se muitos dias, nasci em janeiro. E nesse processo todo, minha mãe aflita no hospital, sempre uma mulher de oração, de fé. Os médicos foram trazendo laudos, trazendo notícias nada agradáveis, que eu poderia nascer com problemas mentais, ou que durante o parto uma das duas não sobreviveria. E assim foi, alguns dias ali de internação e de muita aflição. E minha mãe pôs-se a orar, como nós aprendemos com ela, em qualquer situação, seja qual for, desde quando éramos pequenas, ela parava tudo e ia orar, até hoje é assim. E quando ela orou, pedindo do Senhor uma resposta sobre a criança que estava no seu ventre, que sou eu, Deus lhe deu a resposta, que está no livro de Salmos 37, que diz assim: nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro deste homem será de paz.
Quando Deus deu para ela esse versículo, ela teve a certeza de que o bebê que ela estava esperando iria nascer. Ela não sabia se era homem ou mulher. Quando a Bíblia fala, nota o homem sincero, considera o que é reto, a palavra homem na Bíblia, ela não está especificando em gênero, sexo, homem ou mulher, mas fala-se da criação de Deus, do ser humano. E então, quando Deus deu para ela esse versículo, o futuro deste homem ou dessa mulher será de paz, ela tinha certeza que o bebê ia nascer, que tudo ia dar certo. E sim, eu nasci dia 2 de janeiro para a glória de Deus. Então, muitas vezes, os médicos podem dar laudos, podem trazer resultados, podem trazer notícias que vai te desmontar. Mas a fé, a confiança no Senhor faz mover os céus e a terra quando Deus está no negócio. E eu estou aqui com a minha irmã, que nasceu depois, porque eu sou a mais velha, viu, gente? Estamos juntas nesse propósito, maratonando o livro de Salmos, para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas, porque eu sobrevivi. Aleluia mesmo! Aleluia! Obrigado, Senhor! Que seria da minha vida se eu não tivesse você como minha irmã? Que seria de nós sem a sua presença conosco? O Senhor é maravilhoso. Grandes são as promessas do Senhor. Senhor grande e poderoso na sua vida e na vida de você que está acompanhando esses estudos. Por favor, que você conte também seus testemunhos. Relate suas histórias, suas experiências com o Senhor. Veja que maravilha. Esse Salmo 37 é a marca da vida da minha irmã, que foi uma promessa. E a Bíblia é um livro de promessas. Precisamos trazê-lo para a nossa vida. Ele só foi uma promessa na vida da Alessandra, porque a mãe da Alessandra confiava no Senhor. E quando ela abriu a palavra do Senhor, essa foi a promessa feita para ela naquele dia. E nós podemos ter inúmeras promessas para contar e testemunhos para contar. Com essa alegria no coração e essa gratidão no coração, quero te pedir, vamos entrar agora no Salmo 37. Eu acredito que você já deve ter lido, já deve ter feito sua leitura, suas marcações, para você entender o que está registrado nesse texto. No capítulo 36, nós vimos uma descrição do mundo dos ímpios. Um mundo perverso, um mundo maligno, um mundo cheio de injustiças. O mundo horrível que nós vivemos, que isso não é novidade para ninguém. Quando nós chegamos no capítulo 37, nós continuamos a olhar o autor, Davi, que agora é o vovô Davi. Eu não consigo imaginar Davi sendo um vovô. Mas esse salmo ele escreveu quando ele já era velho. E isso traz pra gente assim um entendimento que ele viveu bastante, que ele experimentou bastante, que ele observou bastante. Dentro da observação da vida de Davi, ele descreve este salmo, que também é descrito como um salmo de sabedoria para viver. É um conselho do vovô. E isso é tão importante porque hoje a nossa geração, nós ouvimos conselhos de muitas pessoas. Hoje nós estamos na era dos influencers, dos youtubers. Pessoas que têm uma tecnologia, usam essa tecnologia para expor algum tipo de conteúdo, alguma coisa que elas julgam importante. E daí vai seguindo e fomentando esse tipo de influência. Há alguns anos atrás, essa influência ela estava muito ligada aos famosos, às pessoas importantes, aqueles que tinham voz. Hoje, todas as pessoas têm voz. Inclusive, eu estou tendo voz agora com vocês, graças à tecnologia. Até aí, muito bem, muito legal. Mas o que nós devemos nos atentar é que tipo de conteúdo e de influências que nós estamos tendo e trazendo para a nossa vida. Então aqui nesse texto, por que eu sei que Davi já era um vovô? Porque no versículo 25, um versículo muito famoso, ele diz: eu fui jovem, agora eu sou um velho, mas eu nunca vi um justo ser abandonado, nem seus filhos mendigarem o pão. Oh, que maravilha! E Davi aqui,
o vovô Davi, expõe os segredos e os mistérios que o Senhor tem de suas promessas, do seu cuidado, como nós vimos no testemunho da Alessandra. O cuidado, a proteção que o Senhor tem com os justos. Voltemos lá novamente ao capítulo 1, a diferença entre o justo e o ímpio. Sempre irá existir somente esses dois lados. Não existe o meio termo. Não existe o pessoal que fica em cima do muro. Não existe. Ou você é justo ou você é ímpio. E aqui Davi nos expõe alguns conselhos. Este salmo é um salmo acróstico. Lembra salmos acrósticos? Salmos que são constituídos, que são produzidos de acordo com o alfabeto. E eu aprendi que isso era usado por aquela cultura, eles usavam muito disso, porque eles decoravam. Eles decoravam a Bíblia, tá? Só um detalhe para você que fica com preguiça de decorar e de ler e de ouvir a palavra. Os judeus ainda decoram a Bíblia. Então esses salmos acrósticos são mais fáceis de serem decorados, porque eles seguem uma lógica do alfabeto. Então nesse caso aqui, de 2 em 2 versículos, é uma letra do alfabeto hebraico. Com esse entendimento, nós começamos logo no início, vendo Davi falar assim: não se preocupe com o perverso. Não se preocupe com aquela pessoa que faz mal para você. Não se preocupe com aquele governo, com aquele ditador, com aquela pessoa que proclama, que declara guerra. Não fique preocupada com ela, não. E essa preocupação aqui no original, essa palavra preocupar, é não ferva sua cabeça. Não fique parado pensando nessa pessoa, deixa ela com Deus. E também não tem inveja não, porque tem gente que tem inveja da vida do ímpio. Porque vocês já observaram como o ímpio se dá bem? E eu não sei se vocês perguntam, por que esse pessoal se dá bem, Senhor? Eu já perguntei, e às vezes eu pergunto, né? Eu sou humano. Jeremias perguntou, Jó perguntou, e a gente sempre tá perguntando isso, porque a gente tá com um olhar assim, por que ele tá se dando bem e eu não tô conseguindo? Que coisa! E aí o Senhor fala pra mim, pra você hoje nesse dia, não se preocupe com esse pessoal, não fique com inveja querendo ter o que eles têm, só espere. Só espere o que vai acontecer com eles. Aí no versículo 2 fala que eles vão murchar. E se você vê uma plantinha murchar, é estranho, né? Porque ela evapora, vira só uma poeira. E aí no versículo 3 ele fala: confie no Senhor e faça o quê? O bem. Só confie no Senhor, faça aquilo que é da sua competência e o Senhor vai dar a solução. Busque o Senhor, aí ele fala confiar, agora ele fala buscar a sua alegria no Senhor e ele realizará os desejos do seu coração. Esse versículo é muito famoso e eu gosto muito desse versículo. E eu achava que se eu buscasse muito o Senhor, se eu orasse, se eu jejuasse, se eu fizesse minhas orações e fosse muito disciplinada com minhas rotinas espirituais, eu poderia pedir qualquer coisa pro Senhor, e aí seria como se fosse uma lâmpada de Aladim. Eu chegava lá e: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Quando na verdade, esse versículo, lembra que eu falei que ele é um acróstico? Então ele está intimamente ligado com o versículo 3. Se eu confiar no Senhor e se eu buscar o Senhor, Ele é minha fonte de alegria. Então, naturalmente, os desejos do meu coração são modificados. Entendeu o segredo? Nós não servimos ao Senhor porque Ele é um Aladim que realiza nossos sonhos. Que é isso? Não é assim que funciona. Precisamos rever quanto a isso. Porque quando nós conhecemos o Senhor e nós o amamos, Ele é a nossa fonte de alegria. E os nossos desejos se convertem a Ele. E aí no versículo 5 fala: entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele o ajudará. Também outro versículo famoso do capítulo 37. Ele o tomará por inocência radiante ao amanhecer. Sabe o que significa isso? É que o Senhor vai te honrar, vai trazer claridade sobre a sua vida, e aquelas pessoas que levantaram falso contra você ou criaram situações contra a sua vida, Deus vai colocar um refletor ali e mostrar a verdade sobre a sua vida. Você não precisa fazer nada. Novamente repito, você não precisa fazer nada. Você tem que só confiar no Senhor, buscar o Senhor e esperar no Senhor, porque Ele é a justiça. E depois ele fala pra gente ficar quieto.
Sabe quando você fala pra criança, fica quieto? Então, ele está falando para nós, fique quieto na minha presença e espere com paciência. Então a gente pode marcar, se você está marcando a sua Bíblia, do versículo 1 até o versículo 10, você pode colocar assim: sabedoria para viver, esperar no Senhor. Esperar no Senhor, confiar no Senhor, porque Ele tem o melhor para a nossa vida. E aí no versículo 11, ele fala assim: os humildes possuirão a terra e viverão em paz e prosperidade. Sabia que Jesus falou esse texto? E está escrito lá em Mateus 5,5. Bem-aventurados humildes de coração, porque eles viverão em paz e prosperidade. Ah, que maravilha! Jesus é um segredo. Davi falou um segredo, Jesus replicou: não, porque isso é o reino de Deus. O reino de Deus, ele é conectado. Quem escreveu a Bíblia foi o Espírito Santo de Deus. Por isso essa conexão. E aí, eu falei para você sobre esperar, a primeira parte. Vai do versículo 1 até o versículo 11. Eu tinha falado 10, perdão. Conserta aí. No versículo 12, a partir do versículo 12, ele fala: os conselhos para viver é saber obedecer. Primeiro eu tenho que esperar no Senhor, confiar que Ele está cuidando de tudo e eu não preciso fazer nada. Depois eu tenho que obedecer. E aqui mostra a soberania do nosso Deus. No versículo 13 ele fala que o Senhor ri quando os perversos tentam destruir os justos, porque vai chegar o julgamento deles. O Senhor também fala aqui que as espadas deles serão quebradas e aquilo que eles planejarem de mal contra a nossa vida vai vir sobre eles. Daí a gente pode lembrar de Mardoqueu. Não sei se você lembra da história de Esther. Mardoqueu planejou destruir um parente de Esther. Lembram disso? E tudo o que aconteceu foi que ele caiu na sua própria armadilha. E o Senhor promete isso para nós. Isso é uma promessa. Melhor é ser justo e ter pouco do que ser um perverso e rico. E isso está no versículo 16. Sim, é melhor ter uma consciência limpa. Porque aí o texto fala aqui várias vezes: o Senhor sustenta os justos, o Senhor cuida dos íntegros, não serão envergonhados. Aí fala: o Senhor segura pela sua mão. Eu fui marcando aqui todas as promessas do Senhor. O Senhor faz a justiça, o Senhor não abandona. E aí ele fala pra gente fazer uma coisa: obedeça. No versículo 27, afasta-se do mal e faz o bem. É isso que você tem que fazer. Esse é o segredo. E aí do versículo 29 até o último versículo, que é o versículo 40, ele está nos dando conselhos de sabedoria, que é a decisão de obedecer. Antes eu tinha falado das decisões de observar. Agora é a decisão de obedecer. A decisão de obedecer ela é sua, ela é particular. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode vir te obrigar a obedecer. E aí fala: põe a sua esperança no Senhor, ande com firmeza no caminho dele, e ele honrará e dará a terra, e você verá os perversos destruídos. Neste capítulo aqui ficou bem nítido, os justos e os ímpios. E também tem promessas para os dois. Existem promessas que foram feitas para os ímpios e eles vão receber. Tudo que eles fizeram, eles vão receber. E também para os justos, toda a sua obediência será vista e será reconhecida pelo Senhor, que dará o devido galardão a cada um, segundo as suas obras. Se nós não tomarmos conta do nosso coração, todo trabalho, todo esforço e toda obediência pode ser em vão. Nós naturalmente somos movidos por querer coisas, por olhar a vida de outras pessoas, por ouvir conselhos tolos e até olhar a vida de outras pessoas e querer fazer como elas. Quando na verdade o segredo aqui de um homem experimentado, que foi Davi, é que nós obedecêssemos ao Senhor, que nós observássemos a ação do Senhor e que nós confiássemos nele, que esperássemos, que tivéssemos essa disposição em aprender a esperar o Senhor. Esperar não é fácil, não é? Minha mãe ficou por alguns dias
numa aflição quando ela viu seu bebezinho. Quando ela voltou para casa e ela viu seu bebezinho numa incubadora e o medo de perder o seu bebezinho. Eu não consigo nem imaginar a angústia do coração da minha mãe, mas ela observou a ação de Deus. Ela obedeceu e ela esperou. E ela viu a justiça, porque hoje ela pode olhar para a filha dela e dizer: o futuro da Alessandra é um futuro de paz. O Senhor tem essas promessas para a sua vida. Esse texto aqui está cheio de promessas. Se apegue a elas. Leia esse texto em voz alta. Coloque o seu nome aqui nesse texto. Profetize sobre a sua vida essa vitória. No nome de Jesus, profetize. Profetize sobre você também viver essas promessas. E desfrutar disso. Confiar no Senhor e desfrutar desse relacionamento, dessa presença maravilhosa. No nome de Jesus, feche os seus olhos e eu vou orar por você. Senhor, eu agradeço por essa palavra, eu agradeço pelo milagre da vida da minha irmã, eu agradeço porque ela é o testemunho do que é alguém que vive para a tua glória, para o teu louvor. Obrigado pela nossa mãe ser uma pessoa fiel e nos ensinar a ser fiéis, que possamos dar continuidade a esse ensino, Pai, no nome de Jesus. E no nome de Jesus eu oro por cada pessoa que vai ouvir este áudio, para que possam experimentar da graça de viver as promessas do Senhor, porque incomparáveis são suas promessas. Grandes coisas o Senhor fez por nós, estamos alegres. Grandes coisas o Senhor tem para realizar no nosso meio e nossas vidas. E no nome de Jesus nós cremos, oramos e profetizamos sobre a vida dos nossos irmãos. Para todos que vão ouvir este áudio, que possa chegar no seu coração essa certeza que você é amado, que você é filho, que você é escolhido pelo Senhor para realizar grandes obras, para que as promessas do Senhor se cumpram na sua vida. No nome de Jesus eu oro e glorifico ao Senhor. Amém.